Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre os conceitos de informática para concursos 2024. E lembrando sempre, pessoal, antes da gente começar a nossa aula de hoje, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a nossa aula de hoje, onde eu vou comentar com vocês, pessoal, sobre autenticação e também falar um pouco sobre controle de acesso. Isso no âmbito, claro, da segurança da informação. Pois bem, quando a gente fala em controle de acesso, de acordo com algumas normas, como o caso da norma ISO 17799, indica como objetivo do controle de acesso controlar acesso à informação. Já a norma 27002 diz que é limitar acesso à informação e aos recursos de processamento da informação. Sempre lembra, isso dentro do âmbito da segurança da informação, que é o que estamos discutindo nessa aula, ok? Outro ponto importante é o que nós devemos fazer para que o controle de acesso seja de fato estabelecido de forma eficiente, né? É que uma política de controle de acesso seja estabelecida, seja documentada e também analisada criticamente, baseada nos requisitos de segurança da informação e dos negócios daquela empresa e daquela organização. Certo? Então aqui quando eu coloco alguns pontos específicos sobre o controle de acesso, é importante que os proprietários dos ativos de informação determinem regras apropriadas do controle de acesso, dos direitos de acesso e também das restrições para papéis específicos dos usuários acessarem os seus ativos, né? Claro, com um nível de detalhe e rigor dos controles que vão refletir os riscos de segurança da informação que estão associados. Isso tudo pensando, claro, quando a gente fala em segurança da informação e controle de acesso, por enquanto com mais ênfase para controle de acesso lógico, mas é sempre bom lembrar que isso serve tanto para controle de acesso físico como controle de acesso lógico. Então convém que sejam considerados os controles de acesso lógico e também físicos de forma conjunta. Porque vamos imaginar uma porta, uma simples porta, é um controle de acesso físico, né? Agora, existe também o controle de acesso lógico. Quando eu digito a minha senha para acessar uma área de um website, isso é um controle de acesso lógico. Então, há que se considerar conjuntamente os controles de acesso lógico e físico, justamente para que seja mais eficiente esses controles de acesso. Convém então que uma declaração bem nítida dos requisitos do negócio a serem atendidos pelo controle de acesso seja fornecida aos usuários e também aos provedores de serviços. Basicamente, podemos dizer de uma forma bem mais simples e genérica, então, que o controle de acesso visa impedir o uso não autorizado de recursos e requer, claro, prévia autenticação de entidades e também de indivíduos. E aí, quando a gente fala que requer prévia autenticação de entidades e indivíduos, nós temos que entender agora o que significa nesse espectro o termo autenticação. Então, a autenticação, pessoal, é um serviço de segurança que visa confirmar que a origem dos dados recebidos ou a própria entidade associada em uma determinada comunicação são exatamente quem dizem ser, quem reivindicam ser, e não outras se passando por aquela. Isso é a ideia da autenticação. Inclusive aqui nessa ideia gráfica fica melhor entender isso. Imagina um simples processo de digitação de uma senha, como ali está sendo feito ali por aqueles dois usuários, certo? Esses dois usuários digitaram uma determinada senha para acessar um sistema, para acessar uma aplicação, e aí entra em cena o processo de autenticação, que vai verificar se essa senha está certa ou se essa senha está errada, e vai ou não permitir o acesso. Por exemplo, daquele primeiro usuário que está ali em cima, foi verificado que a senha está certa e se permitiu o acesso à aplicação. Aquele de baixo foi verificado que a senha está errada e não se permitiu acesso à aplicação.
Então aí, com esse gráfico, a gente bem identifica qual o papel da autenticação para acessar, nesse caso, uma simples aplicação, certo? Bem, a gente já está entendendo devagarinho esses termos. Agora, então, eu já quero adentrar nos chamados mecanismos de autenticação e autorização para acesso. Existem vários mecanismos. Inclusive, é interessante a gente saber que esses mecanismos podem ser agrupados em aquilo que você é, tem os mecanismos que representam aquilo que você possui e tem também os mecanismos que representam aquilo que você sabe. O que a gente enquadra em cada um desses grupos? Vem comigo que eu vou mostrar. Quando a gente fala dos mecanismos de autenticação e autorização para acesso, aquilo que você é, basicamente são as informações biométricas. A sua impressão digital, seu reconhecimento facial, a palma da mão, a voz, a íris do olho, tudo isso representam informações biométricas que podem ser usadas como mecanismo de autenticação e autorização para acesso. E isso tudo representa aquilo que você é, porque você é a sua impressão digital, você é a sua face, a sua palma da mão, sua voz, a íris do olho e assim por diante quando pensamos em informações biométricas. Mas temos também nesses mecanismos aquilo que você possui. E aqui entra questões como o uso de cartão inteligente, como os smart cards, ou um token gerador de senhas. Isso é aquilo que você possui, que também pode ser usado como mecanismo de autenticação e autorização para acesso. E temos ainda aquilo que você sabe, como o caso de uso de senhas, ou números PIN, que significa número de identificação pessoal, ou ainda perguntas de segurança. Esses estão enquadrados também como mecanismos de autenticação e autorização de acesso que você pode usar, representando aquilo que você sabe. Agora, uma coisa muito importante depois que a gente viu esse espectro, né? Quando a gente pega alguns ditames, olha só que interessante aqui quando surge a autenticação em múltiplos fatores. A autenticação, pessoal, é o processo, então, que acaba verificando a identidade digital de um usuário e normalmente ela é baseada em um ou mais fatores entre 3 grupos que a gente discutiu aqui. Aquilo que o usuário é, como o caso da biometria, aquilo que só o usuário possui, como o caso de certificado digital, ou cartão inteligente, smart card, token criptografado, ou ainda algo que só o usuário sabe ou conhece, como o caso das senhas, né? E aí, quando a gente fala em autenticação de 2 fatores ou múltiplos fatores, é porque entram elementos desses variados grupos que aqui a gente discutiu. Então, por exemplo, alguém diz assim, lá no meu sistema ele exige verificação em 2 etapas. A verificação em 2 etapas, certo? Ou verificação ou autenticação em 2 etapas, também pode aparecer com o termo de Two-Factor Authentication, que é o termo em inglês, pode aparecer como termo de aprovação de login, como verificação ou autenticação em 2 fatores, ou ainda verificação ou autenticação em 2 passos. Então, temos variados termos para dizer a mesma coisa, que é quando usamos mais de um fator para realizar aquele processo de autenticação. Então, a tal verificação em 2 etapas ou em 2 fatores vai adicionar uma segunda camada de proteção no acesso a uma determinada conta, né? O recurso oferecido por diversos serviços de internet, como o caso dos sistemas webmail, das próprias redes sociais, serviços de internet banking e até mesmo serviços de armazenamento em nuvem, que muitas vezes exigem o processo de verificação em 2 etapas. Né? Com isso, fica bem mais difícil a conta do usuário ser invadida, pois, para que isso ocorra, para que essa invasão de fato ocorra, é necessário que o atacante que está tentando invadir a sua conta saiba, por exemplo, a sua senha, que seria aí uma primeira etapa, e também realize com sucesso uma segunda etapa, que seria o uso de um outro fator para realizar aquele processo de autenticação. Nessa verificação em 2 etapas, códigos de verificação de um sistema de autenticação de 2 fatores podem, por exemplo, ser enviados por e-mail, ou ainda gerados por um aplicativo autenticador instalado no smartphone, no dispositivo móvel do usuário. Né? Então, muitas vezes você vai acessar um sistema e você recebe via mensagem um código e aí você tem que digitar esse código e não só a sua senha para acessar aquele sistema. Isso é um exemplo de verificação em 2 etapas ou 2 fatores. Né? É importante saber que os sistemas de gerenciamento de senha
eles também trabalham com uma necessidade de aumentar a segurança do usuário para acessar os sistemas. Não é só a questão da autenticação em 2 fatores. Muita gente usa sistemas de gerenciamento de senha para aumentar a segurança. E é importante que esses sistemas armazenem os arquivos de senha separadamente dos dados do sistema da aplicação, para aumentar a segurança no acesso. Isso acontece muito com os chamados sistemas de gerenciamento de senha, né? Aqui eu mostro um pouco essa ideia de vários sistemas que existem para gerenciar senhas, principalmente em ambiente corporativo, onde nós temos uma separação no armazenamento das senhas e dos dados da aplicação para aumentar a segurança e diminuir possibilidades de invasão naquele sistema porque alguém descobriu uma determinada senha. Um outro ponto importante nessa discussão que nós estamos fazendo aqui é a dedicação na criação de senhas fortes e também cuidar para não criar uma senha fraca. Então agora vamos diferenciar um pouquinho a ideia de criação de senha forte e senha fraca. Vamos falar sobre isso. Por exemplo, senha a gente sabe que é um dos principais mecanismos de autenticação usados principalmente na internet ou em sistemas de uma forma geral, né? Para que uma senha seja forte, nós devemos usar números aleatórios, quer dizer, não sequenciais, também grande quantidade de caracteres e também, de preferência, uso de diferentes tipos de caracteres. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Quando alguém diz assim, mas números aleatórios, por exemplo, alguém usa lá como senha 1, 2, 3, 4. Não, isso é número sequencial, aí a senha fica fraca. Tem que usar números aleatórios, grande quantidade de caracteres. Tem sistemas que permitem, por exemplo, o uso de 6 a 12 caracteres. Opte sempre por usar o máximo de caracteres que aquele sistema permite, porque aí a senha vai ficando mais forte. E diferentes tipos de caracteres induz a ideia de que nós vamos usar números, letras, diferenciar letras maiúsculas e minúsculas quando possível, usar caracteres especiais. Então essa diferenciação nos tipos de caracteres também ajuda que a senha fique forte, né? E aí nós podemos pegar a ideia de que quando possível, pessoal, para que a senha de fato seja forte, quando eu falo em grande quantidade de caracteres, no mínimo 8 caracteres, né? Claro que alguém vai dizer, mas aquele meu sistema só aceita 4, ou aquele sistema que eu uso no banco só aceita 6. Tudo bem, daí não é uma questão sua. Mas quando possível, então quando possível, optar por no mínimo 8 caracteres. Se não for possível, claro, não temos essa indicação. Vamos dar um exemplo aqui de senha forte. Por que essa senha que eu estou mostrando para vocês, ela é tecnicamente considerada uma senha forte? Porque vocês vão observar que aqui nós temos uso de, primeiro, aleatoriedade. Não tem sequência nem de número nem de letras, está bem aleatório. Segundo, temos uma grande quantidade de caracteres nessa senha, muito mais que 8 nesse caso. E também temos variados tipos de caracteres. Percebe? Tem aqui letras, números, caracteres especiais, ainda tem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então essa aqui pode ser considerada um bom exemplo de senha forte, né? Outro ponto importante aqui é que alguns requisitos podem tornar a sua senha fraca, por outro lado. Vamos imaginar que alguém utilize dados pessoais como a sua data de nascimento como a senha. Isso vai deixar a senha muito fraca, porque está usando dado pessoal para a senha. Outra coisa que deixa a senha fraca são sequências de teclado, sejam numéricas como 1, 2, 3, 4, 5, ou ainda letras A, B, C, D, E, ou ainda sequências do próprio teclado como Q, W, E, R, T, Y, que são as primeiras caracteres de letras que temos aqui no teclado. Isso também deixa a senha fraca. E palavras que façam parte de listas comuns, como por exemplo lista de dicionário. Não use como senha parede, mesa, porque são palavras comuns de dicionário que facilmente são descobertas pelos chamados sistemas de ataques por força bruta, que tentam usar métodos de tentativa e erro para descobrir qual é a senha daquele usuário. Tá? Vamos mostrar aqui como seria uma senha fraca. Imagina que essa pessoa aqui, ela tem como sua data de nascimento dia 12 de 10 de 1978. É a data de nascimento dessa pessoa. E ela resolve criar a seguinte senha: 12101978, que é justamente 12/10/1978. Obviamente é uma senha fraca porque ela usou dados e informações pessoais, isso deixa a senha fraca. Mais um exemplo de senha fraca, usar uma palavra comum do dicionário, como por exemplo parede.
Isso também deixa a senha fraca e muito vulnerável a possíveis ataques de força bruta, que, como eu disse, tentam descobrir por métodos de tentativa e erro qual é a senha do usuário. Outro exemplo de senha fraca é usar sequências, sejam numéricas ou de letras. Esse aqui é um caso de sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma senha fraca. Ou ainda, usar sequências de letras do teclado também deixa a senha fraca. Alguém diz, usei Q, W, E, R, T, Y. É fraca porque é uma sequência do teclado, são as primeiras letras do alfabeto que aparecem nos teclados que usamos aqui no Brasil. Então, o QWERTY também seria considerado uma senha fraca. Uma senha forte, então, pessoal, a utilização de senhas fortes sempre vão ajudar o enfrentamento contra os chamados ataques por força bruta, que aqui eu mencionei, os chamados brute force, que na verdade são ataques que utilizam para descobrir por tentativa e erro um nome de usuário e senha. E deixar a senha forte evita esse tipo de ataque. Tá? Outra coisa importante, principalmente no mundo corporativo, são os chamados sistemas IAM, de Identity and Access Management. O que é um IAM? É um gerenciamento de identidade e acesso. É, na verdade, um conjunto de processos, políticas e também tecnologias que ajudam a garantir que as pessoas e entidades certas tenham acesso aos recursos certos na hora certa. Essa é a grande vantagem em ambiente corporativo de usar um IAM. O IAM ajuda a proteger os dados e os sistemas da empresa, principalmente contra acesso não autorizado. E aí, o IAM tem o recurso de controle de acesso, que é o que estamos discutindo aqui. Controle de acesso é um componente de um IAM projetado justamente para controlar recursos que um usuário está autorizado a acessar. Observa, dentro do IAM nós temos algumas abordagens, como por exemplo a abordagem chamada ABAC, que é uma abordagem de controle de acesso que permite que as organizações controlem o acesso a recursos com base em atributos de usuários, recursos e contextos. Nessa abordagem ABAC, os atributos são usados para definir políticas de acesso. E as políticas de acesso podem especificar, sim, quais usuários, recursos e contextos são permitidos ou negados o acesso a um determinado recurso. Essa é a chamada abordagem ABAC de um IAM. Mas nessa abordagem ABAC, nós temos que diferenciar, né? Os atributos de usuário, eles podem incluir informações como, por exemplo, o nome de usuário, o departamento que ele trabalha, qual é o cargo dele, a função. Já no caso de atributo de recursos, entram aí informações como localização, sensibilidade, tipos de dados. E nos atributos de contexto vão incluir informações como a hora do dia que ele está tentando acessar, a localização do usuário, quer dizer, de onde ele está acessando, e também o dispositivo que ele está usando, se é um smartphone, se é um tablet, se é o computador laptop e assim por diante. Isso é a abordagem chamada de ABAC de um IAM. Nós temos também a abordagem RBAC. Essa é uma abordagem de controle de acesso que permite as organizações também controlarem o acesso a recursos, só que com base nas funções do usuário. Então, quando é com base nas funções, é o RBAC. Tem o DAC também, que é a abordagem de controle de acesso, permite também que os proprietários de recursos controlarem o acesso a esses recursos, dá vantagens ao proprietário fazer esse controle. Na abordagem DAC, os proprietários de recursos eles podem atribuir permissões a outros usuários. Essas permissões podem especificar quais ações um usuário pode executar ou não em um determinado recurso. Temos também a abordagem MAC. Essa é uma abordagem de controle de acesso com base em classes de segurança. Nessa abordagem, os recursos eles são classificados de acordo com o seu nível de sensibilidade. E aí, usuários são então atribuídos a uma determinada classe de segurança. E um usuário só pode acessar um recurso de sua classe de segurança se for igual ou superior à classe de segurança do recurso que ele deseja acessar. Temos também a chamada abordagem ACL, que é uma abordagem por controle de lista, né? O próprio nome já diz, abordagem de controle de acesso, que permite às organizações controlar acesso a recursos com base nas permissões dos usuários. Nessa abordagem, cada recurso vai ser associado a uma lista de permissões. Também bem interessante aí essa abordagem. Pois bem, pessoal, a partir de agora vamos começar a resolver questões sobre autenticação, sobre controle de acesso, que a gente tanto discutiu aqui nessa aula.
Então vem comigo e vamos ler essa primeira questão. Os serviços de segurança são serviços de processamento ou comunicação fornecidos por um sistema para prover proteção aos recursos do sistema com base em uma política de segurança. Dentre esses serviços, o controle de acesso visa a: letra A, impedir o uso não autorizado de recursos, o que requer prévia autenticação de entidades ou indivíduos. Bem, pessoal, quando a gente fala de controle de acesso, lembra? Eu já mostrei isso para vocês. É justamente para impedir o uso não autorizado de recursos e sim requer prévia autenticação de entidades ou indivíduos. Essa é a base, de fato, do entendimento do que chamamos de controle de acesso e por isso a resposta dessa questão já é direto a nossa letra A de América. Ela foi em cima do que significa o controle de acesso. Qual é o objetivo do controle de acesso? Pois bem, vamos resolver mais questões, acompanha comigo. Os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema e visam a satisfazer os requisitos da política de segurança ou do usuário. O serviço de segurança que visa confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser é o de... Bem, quando falou sobre serviço de segurança, que é para confirmar a origem dos dados e confirmar também se aqueles que estão acessando são realmente quem dizem ser, isto é, quem reivindicam ser, isso a gente chama de autenticação, porque a autenticação é exatamente isso. É um serviço de segurança que visa confirmar que a origem daqueles dados recebidos ou que a entidade associada a esses dados em uma determinada comunicação são exatamente quem dizem ser. Quer dizer, são autênticas. Por isso que a resposta ali é autenticação. A gente viu até um exemplo bem interessante nessa ilustração, falando sobre autenticação, duas pessoas tentando fazer autenticação no sistema usando senha. Aí a autenticação entra em cena e verifica se a senha está certa ou errada. Se está certa, permite acesso à aplicação, se não, está errada, não permite acesso a esta aplicação. Pois bem, pessoal, interessante aí o assunto, então aqui a resposta tem que ser a nossa autenticação da letra A de América, sem dúvida nenhuma, para essa questão. E vamos continuar evoluindo aqui no nosso estudo, pessoal. A segurança da informação é necessária para garantir a proteção das informações, sejam elas corporativas ou pessoais. Acerca das boas práticas de procedimento de segurança da informação e de malware, julgue o item. A autenticação de 2 fatores é um método de segurança complementar que exige que o usuário prove sua identidade, o que pode ser feito, por exemplo, por meio de uso de senha e biometria, para que seu acesso seja concedido. O pessoal está certíssimo. Se ele usou senha, é um fator. Usou biometria, que é usar, por exemplo, impressão digital ou informações biométricas variadas como uso da voz, palma da mão e por aí vai, ele usou 2 fatores. Então está certíssimo aqui essa questão. E vamos lá evoluir para mais uma questão, vem comigo e acompanha. É um elemento biométrico de identificação. Letra A, impressão digital. Letra B, o cartão bancário. Letra C, a senha da internet. Letra D, o certificado digital. Bem, elemento biométrico de identificação é a impressão digital, um dos mais utilizados como um mecanismo de autenticação e autorização de acesso. Nossa resposta aqui é a letra A de América para essa questão. E vem comigo e acompanha a próxima. A questão diz assim: o método de controle de acesso a serviços e recursos de rede que exigem, além de uma senha, um código de verificação específico para cada acesso denomina-se, olha lá a nossa letra A, verificação em 2 etapas ou em 2 fatores. Tá aí A de América, o gabarito, porque ele fala sobre exigir senha e um código de verificação. Então está fazendo uma autenticação em 2 etapas, em 2 fatores. A resposta para a questão. E vamos evoluir para mais uma, acompanha comigo. Com relação aos princípios gerais de controle de acesso, julgue os itens subsecutivos. Os métodos de autenticação comumente empregados fundamentam-se na clássica divisão entre o que você sabe, senha ou número PIN, o que você tem, token ou um smart card, e o que você é, íris, retina e digitais. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa questão? Certíssima, né? Porque nós temos os métodos de autenticação, eles acabam sendo enquadrados em alguns grupos, como o que você sabe, como o que você tem, que é aquilo que você possui, ou ainda o que você é. E aí são os variados elementos.
no caso que você sabe, botou bons exemplos, né? Senha, número de PIN, que é o número de identificação pessoal, o que você tem, um token ou um smart card, que é um cartão inteligente, e o que você é, as informações biométricas, íris, retina, digitais. Perfeito, a avaliação dessa questão marcamos como certo, sem dúvida nenhuma. E vamos lá para mais uma questão, pessoal, vem comigo e acompanha. A questão diz assim, observe o seguinte diálogo. João, senhor gerente, sou usuário iniciante de computadores, estou aprendendo a realizar transações bancárias pela internet, mas estou com muito receio em relação à segurança do site do banco. Poderia me ajudar? Aí o gerente do banco responde, claro, senhor João, para confirmar a realização de uma transação, você deve utilizar uma senha, definida por você mesmo, e usar um cartão de segurança com códigos previamente definidos emitidos pelo banco. A forma de autenticação que combina uma senha pessoal e um cartão de segurança oferecida pelo gerente do Banco João é, acabamos de discutir isso, verificação em 2 etapas ou 2 fatores, resposta ali na letra D de Dinamarca para essa questão. Quer dizer, usou mais de um fator, usou aí senha pessoal e cartão de segurança. Então, usou 2 fatores, usou 2 etapas de a resposta. E vamos lá para mais uma questão? Vem comigo e acompanha. É um método de autenticação que tenta medir algo intrínseco ao usuário, podendo ser, por exemplo, uma impressão digital, a palma da mão, a imagem da face, a retina ou a íris do olho. Esses métodos se chamam... Pessoal, quando usa informações como a impressão digital, a palma da mão, a face, retina, íris do olho, isso é biometria, que temos ali na letra C de Canadá, que é um grupo, pertence a um grupo de autenticação que nós representamos como aquilo que você é. Aqui ficamos com C de Canadá. E vamos lá para mais uma questão, pessoal. Vem comigo e acompanha. Entidades públicas e privadas vêm adotando medidas para aumentar a proteção de seus usuários, tornando mais difícil para um terceiro obter dados sensíveis. Uma dessas medidas visa prevenir o acesso à conta do usuário, mesmo que o terceiro conheça a sua senha. Essa medida requer que, além da senha, o usuário utilize um dispositivo ou outro método por ele aprovado para liberar acesso às informações de sua conta. Essa medida refere-se a ou às. Como acabamos de ver, né, pessoal, se refere à verificação em 2 etapas, porque ele está usando aqui mais de uma coisa, né? Ele está fazendo, além da senha, utilize um dispositivo ou outro método por ele aprovado. Então, nossa verificação em 2 etapas ou 2 fatores da letra C de Canadá. Vamos lá para mais questões, vem comigo. As normas ISO 277001 e 27002, aqui não se preocupa com as indicações das normas, vamos para a essência da questão, estão relacionadas com a segurança da informação e recomenda-se que sejam utilizadas em conjunto. A esse respeito, é correto afirmar que o conveniente para um sistema de gerenciamento de senhas é, letra A, dispensar a escolha de senhas de qualidade? Será? Letra B, mostrar as senhas na tela quando forem digitadas? Letra C, manter um registro das senhas anteriores utilizadas e permitir a reutilização? Letra D, armazenar os arquivos de senha separadamente dos dados do sistema da aplicação. Tá aí a nossa resposta. Um bom sistema gerenciador de senhas separa o armazenamento de senhas do armazenamento dos dados de aplicação. Por isso mesmo, nossa resposta aqui, bem fácil de entender, é a nossa letra D de Dinamarca para essa questão, porque as outras beiravam o absurdo, né? Olha a letra A, dispensar a escolha de senhas de qualidade. O que é uma senha de qualidade? Uma senha forte, com todos aqueles requisitos que aqui eu determinei. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Considerando-se os principais e mais populares critérios para a criação de uma senha forte e complexa, assinalar a alternativa que representa a combinação de caracteres matematicamente menos vulneráveis a um ataque de força bruta. Vamos ver ali a letra A, B, C e D. Qual dessas a senha mais forte, menos vulnerável ao ataque de força bruta? A primeira ali usou dados pessoais, o nome, ó, Luiz da Silva. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, usou sequências de números, também não é forte. A letra C também usou sequências de caracteres de teclado, Q, W, R, T, Y, são os primeiros caracteres que aparecem aqui no teclado. Além disso, usou ABC, que também é sequência. A única que está certinho aqui, pessoal, é a letra D, porque usou números aleatórios, misturou letras com números, letras maiúsculas e minúsculas, usou caracteres especiais. Essa sim é uma senha forte, as outras não. Ficamos com D de Dinamarca, gabarito e resposta da questão. Vamos lá para mais uma, vem comigo.
O controle de acesso é um componente crítico de um IAM, que é projetado para controlar recursos que um usuário está autorizado a acessar. Considere uma organização na qual os administradores devem definir permissões com base em uma combinação de atributos, de modo que um usuário possa ter diferentes níveis de acesso com base na sua localização, no recurso que está sendo acessado, no contexto da requisição de acesso e, em alguns casos, nas condições ambientes em relação a políticas, a regras ou relacionamentos que descrevem as operações permitidas. Nesse caso, a abordagem deve optar por um IAM que use a abordagem. Pessoal, vocês percebem que num dado momento ele diz: considere que a organização na qual administradores devem permitir permissões com base em uma combinação de atributos. Quando é IAM baseado em atributos, é ABAC. Olha lá, IAM, que a gente já sabe, é Identity and Access Management, que é um gerenciamento de identidade de acesso, tem o padrão ABAC, que é uma abordagem de controle de acesso que permite às organizações controlar o acesso a recursos com base em atributos de usuário, de recursos e de contextos. Né? Sempre lembrando que essa história dos atributos são usados para definir políticas de acesso. Atributos de usuário, podem ser atributos de recurso ou atributos de contexto. Lembrando que atributo de usuário pode ser a ideia do nome do usuário, departamento que ele trabalha, cargo, função. Os atributos de recurso pode ser a localização dele, sensibilidade, tipos de dados. E os atributos de contexto podem incluir informações como hora do dia, localização do usuário e até o dispositivo utilizado. Então, ABAC é a nossa resposta da letra A de América para essa questão. Vamos lá para mais questões, vem comigo. Utilizar senhas que combinam letras, números e caracteres especiais é uma forma de elevar a segurança no uso da internet? Sem dúvida, né, pessoal? Porque ele está usando elementos que deixam a senha forte. Combinar letras com números, com caracteres especiais e vários outros recursos, como grande quantidade de caracteres, aleatoriedade. Certíssimo, essa fica como senha forte. Vamos para mais questões? Olha só, considere as seguintes escolhas que Maria fez para sua senha pessoal. Dessas senhas, a mais fraca é... Pessoal, percebe que aqui nós temos variadas senhas que estão indicadas, né? Variadas senhas. Maria fez para a sua senha pessoal e aqui variados elementos. Qual dessas é a mais fraca? O que vocês me dizem? Porque se a gente for pensar em mais fraca, a gente tem que pensar o que transforma a senha em uma senha fraca. Se vocês perceberem aqui, ó, 10, 12, 1978, mesmo que eu não conheça a Maria, me parece olhando aqui, que isso aqui é uma data de nascimento, 10, 12, 1978. Então me parece aqui, pessoal, que a segunda, de fato, é a senha considerada mais fraca, porque ela tem a aparência de estar usando dados pessoais, diferente das outras ali. Então B de Brasil aqui ficou o gabarito da mais fraca delas. Isso não quer dizer que as outras são fortes, mas pegando aqui, aquela segunda é a mais fraca. Vamos para mais uma questão sobre ataques à segurança da informação e mecanismos de proteção e autenticação. Julgue como certo ou errado o item a seguir. Um exemplo de ataque por força bruta, brute force, seria adivinhar por tentativa e erro o nome do usuário e senha, por exemplo, e assim executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. Tá certíssimo, pessoal. O ataque por força bruta tenta usar métodos de tentativa e erro para descobrir qual é o nome ou a senha de um usuário. E vamos para mais questões. Quanto à segurança de acesso a sistemas de computador com uso de senhas, considere as seguintes afirmações. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes do que as criadas por humanos? 2. Senhas associadas a informações pessoais são consideradas fracas? 3. Uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha mais segura por evitar a necessidade de anotá-la em um papel que pode ser encontrado por alguém interessado em efetuar acesso indevido? Quais estão corretas? Pessoal, de acordo com as informações que eu passei para vocês, só 1 e 2 estão corretas. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes que aquelas criadas pelos seres humanos. As senhas associadas a informações pessoais são consideradas fracas, como data de nascimento, por exemplo, e o uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha menos segura, porque é fácil descobrir com ataque por força bruta. Vamos para mais questões?
Vamos comigo. Constitui-se em políticas de criação de senhas fortes, ou seja, que não podem ser facilmente inferidas com base nos dados cadastrais ou públicos de um dado usuário para a proteção de acesso à internet e uso de caracteres especiais. Ali colocou alguns exemplos, números e diferentes caixas de texto. Pessoal, essa já é a resposta certa. Porque a letra B dizia nome do usuário seguido do número como senha. Não. De palavras em desuso da língua portuguesa, uso de palavras em língua estrangeira, não, porque isso é lista. De datas comemorativas, isso é dado pessoal. De nomes de personagens fictícios, isso é muito utilizado. Então o ideal mesmo são caracteres especiais, como descrito ali na letra A de América. Vamos para mais questões. Senhas podem ser fracas ou fortes, dependendo do grau de dificuldade que um hacker ou software malicioso teria para quebrá-la. Um fator que fortalece uma senha é o emprego de a letra A, caracteres repetidos, não. Letras maiúsculas exclusivamente, também não. Letras, números e símbolos do teclado, aí sim, letras, números e caracteres especiais, alguns símbolos de teclado, tá perfeito. Nomes próprios não e palavras completas também não. Vamos para mais questões. Para criar uma senha forte no seu aplicativo de correio eletrônico, algumas recomendações devem ser adotadas na composição da senha, exceto, letra A, utilizar pelo menos 8 caracteres. Não usar seu nome de usuário, nome verdadeiro ou nome de sua empresa. Não usar palavras completas. Usar uma senha muito diferente das senhas anteriores e não usar a mesma senha para todas as suas contas. Evitar combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, como, por exemplo, os caracteres especiais. Pessoal, essa é a resposta, porque aqui ele pediu qual é o exceto, e a letra E não é um exceto. Ali diz assim, pediu qual é o exceto, e a letra E é o exceto. Porque a letra E disse evitar a combinação de letras maiúsculas e minúsculas. Não, deve usar a diferença de letras maiúsculas e minúsculas. Deve usar números, símbolos, caracteres especiais, e ali disse evitar, por isso ele é o exceto da história. Vamos para mais questões. Acerca de segurança da informação, julgue os próximos itens. Uso de senhas fracas, ou seja, aquelas que podem ser facilmente deduzidas, representa uma vulnerabilidade apenas à conta do usuário que possui. É de responsabilidade dele manter a senha secreta. Caso seja invadido o sistema por conta dessa vulnerabilidade, apenas a conta do usuário estará em risco. Está errado, pessoal. Quando ele diz que o uso de senhas fracas, ou seja, aquelas que podem ser facilmente deduzidas, representa uma vulnerabilidade apenas à conta do usuário que possui, e ainda disse, é de responsabilidade dele manter a senha secreta. Caso seja invadido o sistema por conta dessa vulnerabilidade, apenas a conta do usuário estará em risco. Não, estará em risco tudo que é acessado através dessa conta. Por isso está errado, né? Vamos para mais questões. Qual dessas senhas é recomendada para se ter uma senha forte em um sistema que permite o uso de qualquer caractere? Senha 1, 2, 3 não dá, né, pessoal? Isso usou sequências. JTP.68. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a letra D, escrever minha data de aniversário sem usar as barras. Aí não dá, né? Então o ideal mesmo aqui é a letra B de Brasil, que usou caracteres aleatórios, usou caracteres especiais e diferenciou letras e números, colocou letras e números. É o melhor ali, o da letra B de Brasil, entre os apresentados, é claro. Valeu, pessoal. Era isso, assunto bem interessante, bem vasto, né? Com muita informação aí nessa nossa aula. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, acesse o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!